Capítulo 261. As estrelas cadentes, sem dúvida um monstro. Após avançar para o nível de mago de terceiro nível, o poder da zona absolutamente proibida teve um aumento notável. O raio mínimo do campo de força aumentou para 50 metros. Dentro desse raio, nem mesmo o ataque de um canhão de desintegração tipo segundo conseguiu penetrar a defesa do campo de força. Da mesma forma, dentro desse raio, a densidade da pressão da zona absolutamente proibida estava em seu auge. Até mesmo um mestre de marionetes, ao entrar no campo de força, seria instantaneamente comprimido em uma pilha de sucata. Mesmo sendo um mago cristalizado de terceiro nível com armadura óssea para proteção, Yoshi ainda sentia imensa pressão naquele momento, tornando extremamente difícil se mover. Habilidade inata avançada. Não, ele é apenas um mago gasoso de terceiro nível. Mesmo que tivesse uma habilidade inata avançada, não seria tão incrivelmente poderosa. A expressão de Yoshi mudava repetidamente. Por fim, cerrou os dentes, apontou a mão direita com força para a palma esquerda e, com um som abafado, uma ferida do tamanho de um ovo apareceu em sua palma. Para a surpresa de todos, o que jorrou da ferida não foi sangue, mas um líquido cinza escuro. Svish! O líquido cinza escuro fluiu extremamente rápido. Apesar do pequeno ferimento, dava a ilusão de uma enorme ruptura em uma represa, com ondas surgindo. No piscar de olhos, uma torrente cinza escuro se formou, avançando em direção a Sunan com um rugido ensurdecedor, com a intenção de engoli-lo e submergi-lo. Água das sombras. Os olhos de Cyril brilharam como uma pitada de pavor. Água das sombras é uma das habilidades inatas avançadas do trono obsidiano, um modelo de cristalização de talentos criado com base no rio das sombras congeladas do reino das sombras. A água das sombras gerada por essa habilidade inata tem a mesma propriedade de assimilação de sombras que o rio das sombras congeladas. Qualquer criatura submersa nela, mesmo que apenas a toque, será assimilada a uma sombra em segundos. E criaturas sombrias não podem existir por muito tempo no mundo material, logo se dissiparão e desaparecerão. Entre os muitos modelos de cristalização de talentos do trono obsidiano, o poder da água sombria está firmemente entre os 10 primeiros. Eu não esperava que Yoshi dominasse a água sombria. A expressão de Cyril tornou-se ligeiramente séria enquanto olhava para Sunan, curioso para ver como ele reagiria. No entanto, Sunan nem precisou pensar em como reagir. A torrente cinza escura parou abruptamente ao atingir 50 metros ao seu redor, como se tivesse atingido uma parede invisível, incapaz de avançar mais. Por mais violenta que a água sombria se chocasse, ela não conseguia se aproximar de Sunan. Ao ver isso, Sunan zombou, nem um pouco surpreso. Ele era bem versado nos famosos modelos de cristalização de talentos do trono obsidiano, incluindo a água das sombras. E a zona absolutamente proibida era precisamente a nêmesis da água das sombras. Enquanto o campo de força permanecesse, a água das sombras não poderia tocá-lo. A propriedade de assimilação da água das sombras tinha um efeito insignificante no campo de força. Embora pudesse corroer o campo de força, a velocidade era terrivelmente lenta. Mesmo se ele ficasse parado, levaria mais de meio dia para a água das sombras corroer completamente o campo de força. Svish! Com um pensamento, Sunan convocou um líquido metálico prateado de seu corpo, que também formou uma torrente e avançou em direção a Yoshi. Olho por olho. Ao ver que a água das sombras não poderia ferir Sunan, o rosto de Yoshi empalideceu com um bufo frio. Ele abandonou a ideia de usar a água das sombras para atacar Sunan e, em vez disso, direcionou-a para encontrar o metal líquido que se aproximava. As duas torrentes colidiram ferozmente no ar, entrelaçando-se e misturando-se, aniquilando-se uma à outra. Sunan não esperava que o metal líquido derrotasse Yoshi. Ao vê-lo bloqueado, não se preocupou. Girou o pulso e uma ponta de lança negra como breu apareceu em sua palma. Com um leve zumbido ao fechar os dedos, uma longa lança negra se materializou instantaneamente em sua mão. No segundo seguinte, Sunan arremessou a lança, que se transformou em um raio negro e disparou em direção a Yoshi a uma velocidade vertiginosa.
Yushi zombou, sacou um crânio pálido do tamanho de um punho e esfregou o polegar sobre sua superfície. Instantaneamente, o crânio emitiu um grito agudo e sinistro, e inúmeras almas negras ferozes emergiram, arranhando e mordendo enquanto se lançavam contra o raio negro. Embora fossem almas ilusórias, o raio negro parou por um momento ao atingir uma das almas negras. Naquele instante, as outras almas negras atacaram, rasgando o raio negro em pedaços com suas garras e dentes, e então gritaram enquanto avançavam em direção a Suna. Um olhar de desdém brilhou nos olhos de Yushi. Quando se tratava de artefatos mágicos, ele não perderia para um mago nativo de um plano que havia sido selado por 2000 anos. O crânio da alma negra em sua mão era um artefato mágico de terceiro nível. O que Suna tinha para comparar com ele? Ao ver o raio negro quebrado, Suna não entrou em pânico. Ele enfiou a mão no bolso, tirou outra ponta de lança negra e então arremessou outra lança longa negra. 2 artefatos mágicos de segundo nível. Eu subestimei você, mas é inútil. Antes que as palavras zombiteiras de Yushi pudessem terminar, elas foram interrompidas por uma explosão repentina e ensurdecedora. O raio negro, semelhante a uma lança, atravessou o céu. Algumas almas negras tentaram bloqueá-lo, mas foram instantaneamente dilaceradas pela violenta energia elétrica ao contato, desintegrando-se em cinzas. O raio negro continuou seu ataque implacável, rasgando o vazio e mirando diretamente em Yushi. O poder era claramente várias vezes maior do que antes, em um nível completamente diferente. Um artefato mágico de terceiro nível. Como isso é possível? O rosto de Yushi se encheu de choque. Antes que pudesse reagir, o raio negro já o atingira. Quase instantaneamente, todos os feitiços de proteção e itens mágicos que ele havia usado se desfizeram e se espalharam. A violenta energia elétrica então irrompeu, engolfando Yushi completamente. Na verdade, um artefato mágico de terceiro nível. Os olhos de Cyril se arregalaram de surpresa enquanto ele encarava a energia elétrica negra. Ele estava ao mesmo tempo surpreso e invejoso. Afinal, nem ele tinha um artefato mágico de terceiro nível. Como Suna o obteve? Os olhos de Maisha brilharam brevemente. Suna lhe trazia cada vez mais surpresas. A energia elétrica se dissipou rapidamente, revelando a forma de Yushi. A armadura óssea, antes indestrutível, estava agora em farrapos, crivada de rachaduras, e as feridas enegrecidas subjacentes eram vagamente visíveis. Maldito seja! Os olhos de Yushi estavam vermelhos, seu olhar cheio de veneno enquanto encarava Suna. Ele não esperava que esse cara tivesse um artefato de mago de terceiro nível, e seu poder era claramente mais forte do que o de seu crânio de alma negra. Ao encontrar o olhar do inimigo, Suna sentiu um leve sorriso de escárnio. Depois de avançar para o nível de mago de terceiro nível, ele já era capaz de usar artefatos de mago de terceiro nível há muito tempo. Ele imediatamente reforçou o trovão negro até o limite de sua capacidade. Se tivesse mais tempo e materiais, poderia ter sintetizado mais trovões negros de terceiro nível e subjugado Yushi com força bruta. É hora de acabar com isso. O olhar de Suna endureceu e ele ativou decisivamente as runas alquímicas em seu corpo. Uma luz prateada brilhante emergiu de sua pele, formando rapidamente padrões intrincados e misteriosos. Especialização de talento. No momento em que os padrões prateados apareceram, o metal líquido que estava preso em um impasse com a água sombria expandiu-se repentinamente, chegando a brilhar fracamente. A inundação prateada irrompeu, engolindo e submergindo instantaneamente a água sombria. Ao mesmo tempo, o raio do campo de força da zona absolutamente proibida expandiu-se dramaticamente, recapturando Yushi, que havia escapado de sua influência. A pressão exponencialmente aumentada fez com que a armadura óssea já danificada de Yushi se estilhaçasse, transformando-se em pó. Yushi soltou um grunhido abafado, e o som de seus ossos se contraindo sob a imensa pressão ecoou de dentro de seu corpo. Após avançar para o nível de mago de terceiro nível, Suna imediatamente reforçou a especialização de talento ao máximo. Agora, o efeito de aprimoramento da especialização de talento havia triplicado seu poder original.
Isso significava que tanto o metal líquido quanto a zona absolutamente proibida eram agora 3 vezes mais poderosos. Mesmo um mago cristalizado de terceiro nível não conseguiria suportar 3 vezes o superpoder de uma habilidade de talento. Sob a sombra da morte, Yushi soltou um uivo feroz, e seu corpo subitamente inchou como se estivesse inflado, sua pele ficando cinza, seus dentes se alongando em presas que se projetavam de seus lábios. Em um instante, ele se transformou em um gigante imponente e grotesco com mais de 10 metros de altura, cercado por uma camada de névoa que formava incontáveis rostos gritando de medo e dor. À distância, a expressão de Cyril mudou drasticamente. Gigante da alma da morte. A habilidade do terceiro talento de Yushi é, na verdade, esta. A expressão de Maisha também ficou séria. O gigante da alma da morte também é um modelo avançado de cristalização de talento, mas é um dos mais singulares entre os muitos modelos avançados do trono obsidiano. Isso ocorre porque essa habilidade de talento tem um limite de uso. Por exemplo, um mago de primeiro nível só pode usá-la uma vez, um mago de segundo nível 2 vezes e um mago de terceiro nível 3 vezes. Somente após avançar para mago espiritual verdadeiro é que se pode superar esse limite de uso. De certa forma, essa habilidade de talento especial é preparada para magos espirituais verdadeiros. Normalmente, apenas magos que confiam que podem avançar para magos espirituais verdadeiros escolheriam essa habilidade de talento. Magos comuns que escolhem o gigante da alma da morte e não conseguem avançar para magos espirituais verdadeiros perderão efetivamente uma habilidade de talento em comparação com as outras. É claro que a enorme restrição é igualada pelo poder aterrorizante do gigante da alma da morte. Ele excede em muito o poder de habilidades de talento avançadas comuns e é até mesmo considerado capaz de derrotar oponentes de um nível superior. Como uma maga cristalizada de terceiro nível, o uso do gigante da alma da morte por Yushi pode não derrotar o mago espiritual verdadeiro, mas esmagar o mago cristalizado comum de terceiro nível seria extremamente fácil. O olhar de Maisha se aguçou, pronta para intervir e salvar Sunan a qualquer momento. Mesmo alguém tão forte quanto Sunan pode não ser páreo para Yushi transformado em um gigante da alma da morte. Yushi, agora transformado em um gigante da alma da morte, instantaneamente se livrou da imensa pressão e rugiu enquanto investe-a contra Sunan. Você me forçou a usar meu talento gigante da alma da morte uma vez. Você pode morrer com alguma sensação de realização. Ao ouvir isso, Sunan não pôde deixar de zombar. Você está se superestimando. Enquanto falava, inúmeras runas estranhas apareceram de repente, formando 6 faixas de luz rúnica que o envolveram como fitas coloridas. Uma quantidade inconcebivelmente vasta de partículas de energia transbordou instantaneamente de seu corpo, condensando-se em uma massa semelhante a uma nuvem que se agitava e se agitava. Mesmo sem usar sua energia mental para sentir as partículas de energia, seus olhos podiam vê-las claramente. O que é isso? Cyril encarou Sunan, atordoado. Mesmo a uma grande distância, as vastas e crescentes flutuações das partículas de energia o faziam sentir um arrepio. Os olhos de Maisha brilharam ainda mais, com uma expressão de expectativa neles. É este o seu terceiro talento? Comparado ao choque de Cyril e à expectativa de Maisha, Yushi estava tomado por um horror avassalador. Encarando Sunan diretamente, ele pôde sentir com mais clareza as imensas e vastas partículas de energia envolvendo seu oponente, como um vulcão prestes a entrar em erupção, capaz de reduzi-lo a cinzas sem deixar rastros. Sentindo a ameaça da morte, Yushi soltou um uivo feroz, acelerando seu avanço. As almas da morte ao seu redor gritaram, liberando seu poder para ajudá-lo a romper o campo de força da zona absolutamente proibida, permitindo que ele corresse para o lado de Sunan mais rapidamente. Mas naquele momento, a noite desceu repentinamente. O céu claro e brilhante desapareceu, substituído por uma escuridão sem limites, pontilhada por inúmeras estrelas como joias impecáveis, brilhando com uma luz fria e prateada. Sunan permaneceu suspenso naquela noite, sua figura distinta, mas sutilmente mesclada à escuridão, como se ele fosse um com ela.
Ele olhou para Yushi, cuja expressão estava distorcida pelo medo. Quando seu olhar caiu, milhões de estrelas no céu escuro da noite começaram a vibrar. Eles foram atraídos por uma força tremenda, traçando trajetórias ofuscantes e ofuscantes através do vazio, caindo como uma chuva torrencial, precipitando-se em direção a Yushi. O ímpeto avassalador e inspirador era tal que nem mesmo a mais magnífica chuva de meteoros poderia se comparar. Chuva de estrelas cadentes. 3 vezes mais poderoso. Ah! Um grito agudo e ensurdecedor rompeu da boca de Yushi. A intensa ameaça de morte quase o levou à loucura, e ele não se importava mais em atacar Sun-An, recuando freneticamente e lutando para escapar do alcance das estrelas cadentes. Mas foi inútil. As estrelas brilhantes, com o rastro de chamas, atingiram o corpo dilatado de Yushi, queimando, despedaçando e purificando sua forma maciça com uma luz ofuscante, desintegrando-se e desaparecendo em pedaços. Vários feitiços foram lançados, vários itens mágicos foram ativados, e as almas da morte gritaram e morderam, despedaçando as estrelas. Mas mais estrelas surgiram no céu escuro, caindo brilhantemente, aparentemente sem fim. No final, Yushi foi completamente engolido pelas estrelas, a luz ofuscante engolindo-o em um raio de 100 metros ao seu redor. Uma violenta onda de partículas de energia varreu os arredores, abrindo inúmeras rachaduras finas no vazio. O mundo inteiro pareceu ser momentaneamente dominado por escuridão e luz extremas, dilacerado. Depois de um longo tempo, a luz se dissipou, deixando apenas um chão esburacado onde Yushi estivera. O gigante da alma da morte, supostamente capaz de derrotar oponentes de nível superior, durou menos de 30 segundos sob a barragem implacável da luz das estrelas, desintegrando-se e desaparecendo sem deixar vestígios. As estrelas no céu gradualmente escureceram, a escuridão recuou e o céu voltou a brilhar, como se tudo o que acabara de acontecer fosse uma ilusão. Apenas o chão marcado testemunhava a realidade do que havia acontecido. À distância, Cyril observava a cena, com a boca seca, incapaz de se recuperar do choque. Que tipo de talento é esse? Ele nunca tinha visto um talento tão aterrorizante e assustador antes. Até Yushi, transformado em um gigante da alma da morte, não conseguiu resistir. Cyril engoliu em seco. Se tivesse enfrentado aquele ataque, teria sido desintegrado instantaneamente. Nunca imaginou que Sun-An tivesse um trunfo tão grande. Refletindo sobre seus pensamentos anteriores de que Sun-An não era páreo para Yushi, Cyril achou isso profundamente irônico. Se Yushi era um gênio, então Sun-An era, sem dúvida, um monstro. Um mago de um plano selado poderia atingir tal nível, era simplesmente inacreditável. Capítulo 262. Superando expectativas, o Bioninho, uma habilidade inata extremamente poderosa. Um brilho de espanto brilhou nos olhos de Maísa. Ela reconheceu as runas alquímicas que Sun-An havia ativado, que eram as habilidades inatas especializadas conhecidas como especialização de talentos. Mesmo sem o aprimoramento da especialização de talentos, a habilidade inata que Sun-An demonstrou era incrivelmente poderosa, superando em muito qualquer habilidade inata superior que ela já tivesse visto. Você a desenvolveu sozinha ou a obteve do legado de um certo mago. 2000 anos atrás, o continente Luz Estelar abrigava muitas facções poderosas de magos. Não era impossível que um modelo de cristal como uma habilidade inata especial pudesse ter sido deixado para trás durante uma de suas expedições. Nem mesmo Maísa ousava afirmar que sabia de tudo. Independentemente disso, Sun-An havia superado em muito suas expectativas. Inicialmente, sua maior esperança era que a Aliança Estelar pudesse repelir o ataque de Yushi. Mas Sun-An não apenas repeliu o ataque, como também lançou uma contra-ofensiva contra o plano da Maré do Lobo e matou Yushi, superando em muito suas expectativas. Estava claro que Sun-An e a Aliança Estelar tinham um potencial ainda maior do que ela imaginava. Durante a batalha entre Sun-An e Yushi, os magos do Trono Negro já estavam sendo derrotados pelas forças de marionetes e autômatos. A capacidade de autodestruição dessas marionetes causou pesadas baixas entre as forças do Trono Negro.
Quando até mesmo Yushi foi morta por Sun An, as forças restantes imediatamente perderam a vontade de lutar e fugiram em pânico. Mas Sun An rapidamente os alcançou e massacrou a todos, sem deixar sobreviventes. Com a força principal de magos derrotada, as matilhas de lobos do plano da Maré do Lobo não tiveram chance contra a ofensiva da Aliança Estelar. Capturar o plano da Maré do Lobo era agora apenas uma questão de tempo. Com um leve sorriso, Sun An voou até Maísa e Cyril. Ele já havia notado a chegada deles. Lord Maísa, isto é. Sun An olhou para Cyril. Antes que Maísa pudesse apresentá-lo, Cyril disse apressadamente: prazer em conhecê-lo, Lord Sun An. Meu nome é Cyril Stewart, um estudioso sênior do Códice da Sabedoria. Antes de conhecer Sun An, Cyril nutria um sentimento de superioridade devido à sua origem em uma grande facção de magos. No entanto, esse sentimento de superioridade desapareceu após testemunhar o poder de Sun An. No mundo dos magos, a força era primordial. Diante de alguém mais forte do que ele, Cyril demonstrou o respeito apropriado. Um estudioso sênior. Isso significava um mago de nível 3. Sun An sorriu e acenou para Cyril, depois se virou para Maísa. Maísa entendeu e assentiu, sorrindo. A Aliança Estelar demonstrou força suficiente. Ao retornar, apresentarei uma proposta ao Códice da Sabedoria para acolher a Aliança Estelar em suas fileiras. Obrigada. O sorriso de Sun An era genuíno. Sabendo que Sun An tinha muitas coisas para resolver, Maísa não ficou muito tempo e partiu rapidamente com Cyril. Não muito tempo depois, o som de intensos gritos de guerra ecoou do portal planar. O exército da Aliança Estelar havia chegado. Liderando o ataque, havia mais de uma dúzia de dragões, com Yilong na vanguarda. Yilong, cujo poder rivalizava com o de um mago de nível 2, avançou através das matilhas de lobos como um tanque, deixando um rastro de sangue e carnificina em seu rastro, imparável. Sun An observava com um sorriso irônico. Yilong vivera uma vida pacífica na Floresta do Dragão por centenas de anos e não participava de batalhas há muito tempo. Agora no campo de batalha, ele parecia ter liberado seus instintos naturais. Ao vê-lo imerso na batalha, Sun An não o impediu e retornou ao continente Luz Estelar através do portal planar. Lizzie ainda estava dentro da Torre dos Magos Luz Estelar. Ao ver Sun An retornar ilesa, ela soltou um suspiro de alívio. Como foi? Está tudo resolvido. Ninguém escapou. Apesar de já ter esperado por isso, o rosto de Lizzie ainda se iluminou de alegria ao ouvir as palavras de Sun An. Com os magos mortos, o plano Maré de Lobo estava efetivamente sob o controle da Aliança Estelar. Tornar-se uma afiliada da Aliança Estelar ao Códice da Sabedoria era agora uma progressão natural. Com o apoio do Códice da Sabedoria, eles teriam tempo de sobra para conquistar o plano Maré de Lobo. Temos muito trabalho pela frente, disse Sun An. Lizzie sorriu. Espero que tenhamos mais desse tipo de trabalho árduo. Sun An riu e assentiu. Você tem razão. A ameaça do Trono Negro foi temporariamente neutralizada, mas ainda havia muito a ser feito. Conquistar o plano da Maré do Lobo era uma tarefa, e a restauração da Aliança Estelar era outra. Apesar da vitória nessa guerra planar sem precedentes, a Aliança Estelar sofreu perdas significativas. 2 dias depois, o relatório de baixas foi apresentado a Sun An. Nesta guerra, a frota voadora sofreu as maiores perdas. 4 frotas foram quase totalmente aniquiladas, e as 10 frotas restantes também sofreram danos variados. Após reorganizar as frotas sobreviventes, conseguimos formar 5 frotas completas, com quase 60% de perdas. Enquanto Sun An revisava o relatório, Lizzie explicou suavemente. Sun An não ficou surpreso com isso. A frota voadora enfrentou as Torres dos Magos de frente, inicialmente com a intenção de esgotar a energia e os campos de força protetores das 5 Torres do Trono Negro. Grandes perdas eram esperadas. Sun An estava mentalmente preparado para isso.
Na verdade, se a frota voadora não tivesse enfraquecido o inimigo de antemão, ele não teria sido capaz de controlar a Torre dos Magos da Luz Estelar e destruir as 5 torres inimigas com tanta facilidade. Ele até se preparou para a possibilidade de a frota voadora ser completamente aniquilada. No entanto, com quase 60% de perdas, o resultado foi muito melhor do que ele esperava. Em seguida, o corpo de golems. Após a reorganização, conseguimos formar 4 grandes corpos de golems completos e 2 corpos de golems centrais, com cerca de 50% de perdas. Os cavaleiros do padrão mágico perderam mais de 10.000 na força principal e mais de 50.000 na força reserva. Os cavaleiros Wyvern, que se juntaram à batalha mais tarde, sofreram perdas mínimas, que podem ser consideradas insignificantes. Os magos também não sofreram baixas. Os aprendizes de mago da Academia Luz Estelar, responsáveis pela logística, também tiveram baixas mínimas. No entanto, o corpo de caçadores de bruxas e as marionetes de nível mago da Torre dos Magos Luz Estelar sofreram perdas significativas. 362 foram completamente destruídos e irreparáveis, e mais de 100 foram severamente danificados. Consertá-los exigirá uma quantidade considerável de recursos. Sunan assentiu, fechou o arquivo e sentiu uma sensação de clareza. Para ser honesto, as perdas desta guerra foram substanciais, quase destruindo pelo menos 1/3 da força militar arduamente conquistada pela Aliança Estelar. Especialmente as marionetes de nível mago, que levaram centenas de anos para se acumular, mais de 800 marionetes e autômatos de senhores de toque, estavam agora mais de 2/5 destruídas, totalizando uma perda de quase 200 milhões de moedas de ouro. No entanto, Sunan não estava desanimado. Afinal, as enormes perdas eram acompanhadas de recompensas extremamente valiosas. A maior recompensa, é claro, era o plano da Maré do Lobo. Este seria o segundo plano sob o controle da Aliança Estelar. Conte-me sobre a situação no plano Maré de Lobo. Lizzie assentiu e disse: de acordo com nossas investigações, o plano Maré de Lobo é um plano de feras exóticas. É ligeiramente menor que o continente Luz Estelar, com uma área total de cerca de 2/3 do continente Luz Estelar, principalmente terra. O plano Maré do Lobo não possui humanos, semi-humanos ou raças humanoides bípedes. Quase todas as raças são feras exóticas, sendo a espécie dominante os lobos negros. Esta espécie é um tanto especial. Eles não expandem sua população por meio da reprodução, mas nascem de ninhos. A expressão de Sunan mudou. Criaturas de ninho. Isso mesmo, assentiu Lizzie. Os olhos de Sunan brilharam imediatamente. Planos de bestas exóticas não são incomuns no multiverso, mas planos de bestas exóticas com ninhos são extremamente raros. Em pouquíssimos planos de bestas exóticas, há uma chance muito pequena de que surjam locais especiais que possam absorver as partículas de energia flutuantes no plano e criar vida do nada, ignorando os processos de gestação e crescimento. Esses locais são chamados de ninhos. As criaturas nascidas desses ninhos são chamadas de criaturas de ninho. Criaturas de ninho são frequentemente indivíduos totalmente desenvolvidos desde o nascimento, possuindo força considerável. Elas podem manter atividades vitais de longo prazo com ingestão mínima de alimentos, o que as coloca naturalmente no topo da cadeia alimentar do plano. Portanto, se um ninho nasce fortuitamente em planos de bestas exóticas, não demorará muito para que as criaturas nascidas do ninho se tornem rapidamente a espécie dominante de todo o plano. A menos que haja uma espécie no plano com força muito maior do que as criaturas do ninho, qualquer espécie que seja um pouco mais fraca será arrastada para baixo pelas criaturas do ninho, virtualmente infinitas e altamente resistentes ao combate, levando à sua extinção. Pode-se dizer que, para outras espécies no plano, as criaturas do ninho são um flagelo profundamente detestado. No entanto, para os magos que controlam o plano, as criaturas do ninho são, sem dúvida, uma força de combate formidável. Não é de admirar que aqueles magos pudessem controlar um número tão grande de lobos negros. Sunan já suspeitava que os lobos negros fossem criaturas do ninho antes.
Afinal, controlar tantas feras exóticas exigiria um número astronômico de runas mentais. E se fossem criaturas alquímicas do laboratório de um mago, o número seria ainda mais exagerado. Somente as criaturas do ninho forneciam uma explicação razoável. Ao controlar o ninho que eclodiu os lobos negros, era possível naturalmente comandá-los com a mesma facilidade com que se controlava os próprios membros. Os lobos do crepúsculo provavelmente também nasceram de ninhos. Yushi, o mago, teve sorte em conquistar um plano de feras exótico, disse Lizzie. Sunan permaneceu neutro. Embora os planos de feras exóticos tenham alto potencial bélico, sua desvantagem é a fraca capacidade de desenvolvimento de recursos. Afinal, criaturas de ninho não desenvolvem recursos. A Aliança Estelar conduziu uma exploração minuciosa do plano da Maré do Lobo e descobriu muitos veios de metal e pedras mágicas inexplorados. Isso mostrou o quão lento o desenvolvimento do plano da Maré do Lobo por Yushi havia sido. Ao contrário da Aliança Estelar, Yushi não tinha muitos aprendizes de mago para servir de mão de obra. Para desenvolver as veias, ele precisava comprar escravos ou golems de outros lugares. Desenvolver os recursos de um plano inteiro é, sem dúvida, um processo longo e que exige muitos recursos. Yushi, que controlava um plano há milhares de anos, havia construído apenas 5 torres de mago, talvez por esse motivo. No entanto, isso não importava para Sunan. Ele poderia deixar o desenvolvimento de recursos para a Aliança Estelar e usar os lobos negros como um exército de feras exóticas. Se forem criaturas de ninho, não precisamos nos envolver em combate direto. A melhor maneira de controlar rapidamente o plano da Maré do Lobo era encontrar o ninho dos lobos negros e então alquimizá-lo. Dessa forma, ele poderia controlar naturalmente as alcateias sem precisar mobilizar um grande exército para combatê-las. O foco deve ser a busca pelo ninho. Assim que sua localização for determinada, informe-me imediatamente e eu cuidarei disso pessoalmente. Entendo. Lizzie assentiu e mudou de assunto. O que você planeja fazer com essas 5 torres de magos? Sunan já havia se decidido e disse sem hesitar. Emitir uma tarefa para consertar as torres de magos. Agora que a Aliança Estelar havia conquistado direitos de comércio interno com o Códice da Sabedoria, eles poderiam trocar recursos do Códice para continuar aprimorando as torres de magos, sem precisar desmantelar as torres de magos capturadas para obter materiais. Além disso, as 5 torres de magos deixadas pelo Trono Negro não foram severamente danificadas. Após reparos e modificações, elas poderiam ser colocadas novamente em uso. Além da torre de magos de tamanho médio, que exigiu seu esforço pessoal para consertar, as outras 4 torres de magos poderiam ser confiadas a outros magos para reparo. Elas poderiam então ser colocadas na lista de troca para outros magos resgatarem. Isso serviria como um incentivo para eles. Afinal, os pontos de contribuição necessários para resgatar uma torre de magos seriam um número enorme. Sem completar mais tarefas, não se poderia nem sonhar em resgatar uma. Uma vez reparadas, coloquem as 4 torres de magos pequenas na lista de troca. Quanto à torre de mago de tamanho médio, Sunan olhou para Lizzie. Vou te dar de presente para celebrar seu novo corpo. Lizzie ficou surpresa e disse com uma expressão complexa. Você está me dando uma torre de mago de tamanho médio? Que presente enorme! Sunan disse calmamente. Você merece este presente. Nos últimos 100 anos, Lizzie vinha cuidando de todos os assuntos específicos da Aliança Estelar. O desenvolvimento da Aliança Estelar até o estado atual se deve em grande parte aos esforços de Lizzie. Para aqueles que contribuíram, Sunan não seria mesquinho. Lizzie merecia uma torre de mago de tamanho médio. Sentindo um calor no coração, Lizzie disse suavemente. Obrigada. Não precisa ser formal com a família, Sunan assinou com a mão. Em resumo, as recompensas do plano Maré de Lobo e das Torres de Mago eram mais do que suficientes para compensar as perdas da Aliança Estelar, e ainda mais. Principalmente o plano Maré de Lobo. Uma vez sob controle, a Aliança Estelar não apenas ganharia um novo exército de feras exóticas, mas também um ponto de recurso super grande esperando para ser desenvolvido.
Recompondo-se, Lise voltou ao assunto principal. Embora a proteção do Códice da Sabedoria impeça o Trono Negro de lançar uma invasão em larga escala, ainda devemos expandir rapidamente o corpo de golems e as frotas voadoras como precaução. Além disso, o desenvolvimento do plano Maré de Lobo exigirá um grande número de golems de argila e equipamentos de mineração, o que exigirá uma quantidade significativa de recursos. Embora o plano Maré do Lobo tenha muitos recursos, eles não estão disponíveis no momento. Os recursos necessários para expandir as forças militares e preparar mão de obra para a mineração só podem ser obtidos de outras fontes. Sunan sorriu levemente. Não se preocupem. Assim que o Código da Sabedoria aprovar, poderemos negociar recursos com eles imediatamente. Agora, só precisamos esperar pelas boas notícias de Maísa. Capítulo 263. Defina uma pequena meta primeiro. A eficiência de Maísa foi ainda maior do que o esperado. No quinto dia após a guerra, Cyril trouxe boas notícias. O Conselho da Sabedoria aprovou a proposta da Senhora Maísa. A partir de hoje, a Aliança Estelar se tornará uma das organizações afiliadas ao Códice da Sabedoria. Parabéns! Obrigada! Sunan apertou a mão de Cyril, e eles compartilharam um sorriso. Após os parabéns, chegou a hora do assunto principal. Organizações afiliadas podem receber a proteção do Códice da Sabedoria e o direito a transações internas, mas em troca, devem cumprir certas obrigações. Cyril entregou vários livros. A Aliança Estelar deve contribuir anualmente com uma certa quantidade de recursos para o Códice da Sabedoria. Os tipos estão listados nesta folha. Você pode combiná-los e combiná-los como achar melhor, desde que o valor total atinja 500. 000 pedras de mana de grau inferior. Sunan assentiu levemente, folheou os livros e não encontrou diferenças significativas em relação ao que se lembrava. Para ser honesto, uma contribuição anual de 500.000 pedras de mana de grau inferior como taxas de proteção não era uma quantia significativa, especialmente para ele. O rendimento anual de uma veia de pedra de mana secundária de tamanho médio era suficiente para sintetizar 500.000 pedras de mana de grau inferior. Em troca desse pequeno custo, a Aliança Estelar receberia a proteção e os direitos de comércio interno de uma grande organização de magos, garantindo tempo e espaço suficientes para o desenvolvimento. Este era, sem dúvida, um negócio muito lucrativo. Mandarei alguém enviar os recursos mais tarde, disse Sunan. Cyril sorriu. Você pode enviá-los para o plano da árvore sagrada, onde uma pessoa dedicada os receberá. A propósito, os outros livros de magia são listas de itens de comércio interno. Você pode dar uma olhada. Já que a notícia foi transmitida, não ficarei mais. Vamos tomar uma bebida em Omnitopia quando tiver tempo. Claro, concordou Sunan com um sorriso. Omnitopia era um dos poucos planos neutros do multiverso, acessível apenas a magos e proibindo estritamente duelos privados em locais públicos. Mesmo magos de grandes organizações não ousavam violar suas regras, tornando-a popular entre magos que não gostavam de conflitos. Com o tempo, Omnitopia se tornou uma próspera plataforma de comércio neutra e um lugar para magos socializarem e relaxarem. Depois que Cyril partiu, Sunan entregou os livros casualmente a Lise. Ele estava mais familiarizado com os itens disponíveis para troca pelo Códice da Sabedoria com suas organizações afiliadas do que muitos de seus membros, então não precisou lê-los novamente. Em seguida, expandiremos o corpo de golems e a frota voadora, e também buscaremos recursos para consertar a Torre dos Magos e refinar marionetes de nível mago do Códice da Sabedoria. Além disso, precisamos adquirir os projetos para canhões de plasma, canhões de pulso, golems de aço das sombras, golems de diamante e golems supremos. E compre estas fórmulas de poções. Sunan entregou a Lise a lista que havia preparado com antecedência. A maioria das poções da Aliança Estelar foi sintetizada por ele usando o cubo mágico, que era muito mais caro do que a produção manual. Agora que havia uma maneira de obter as fórmulas, não havia necessidade de continuar usando o cubo mágico.
No futuro, ele poderia delegar a produção aos seus subordinados, reduzindo custos e economizando muito tempo. Lizzie rapidamente examinou a lista de recursos e calculou os itens a serem comprados, depois franziu os lábios. Para comprar tudo isso, custará muitas pedras de mana. Onde conseguiremos tantas? Embora o plano da Maré do Lobo tivesse muitos veios de pedras de mana, eles precisariam controlar todo o plano para explorá-los, e a mineração levaria tempo. Eu tenho um jeito, disse Sun-An com um sorriso significativo. Primeiro, compre o máximo de pedras de mana secundárias que puder do Códice da Sabedoria. O método que Sun-An tinha em mente era usar pedras de mana secundárias para sintetizá-las. Muitos recursos na lista de trocas do Códice da Sabedoria não podiam ser comprados com ouro, apenas com pedras de mana. No entanto, pedras de mana secundárias eram um dos recursos que podiam ser comprados com ouro. Ele poderia usar ouro para comprar pedras de mana secundárias e então sintetizá-las em pedras de mana para comprar os recursos necessários. No entanto, esse método de extrair apenas ouro poderia impactar o sistema econômico do continente Luz Estelar, então era melhor usá-lo apenas quando as reservas de ouro fossem abundantes. Mais tarde, ele poderia mudar para usar pedras de mana secundárias para sintetizá-las, depois usá-las para comprar pedras de mana secundárias e repetir o processo para obter lucro. A vantagem desse método de troca era que ele podia acumular riqueza rapidamente. A desvantagem era que Sun-An precisaria gastar muito tempo sintetizando pedras de mana, tornando-se essencialmente uma ferramenta. No entanto, Sun-An não se importava com isso. Contanto que fosse benéfico para o desenvolvimento e crescimento da Aliança Estelar, ele estava disposto a se esforçar. Ao ouvir as palavras de Sun-An, Lizzie ficou um tanto surpresa, mas não disse nada após um breve olhar para ele. Ela suspeitava há muito tempo que Sun-An possuía algum método para sintetizar pedras de mana a partir de pedras de mana secundárias. Embora não pretendesse se aprofundar nos detalhes, contanto que fosse benéfico para a Star Alliance, ela estava bem com isso. Além disso, adquira rapidamente todos os materiais necessários para remodelar seu corpo. Se algum material estiver faltando, me avise e eu encontrarei uma maneira de resolver. Ao mencionar isso, o ânimo de Lizzie se elevou imediatamente, e ela assentiu vigorosamente. Claro. Por 2000 anos como espectro, ela aguardara ansiosamente o dia em que poderia remodelar seu corpo. Agora que a oportunidade finalmente se aproximava, até mesmo sua natureza normalmente calma não pôde deixar de sentir uma onda de entusiasmo. Além disso, colete informações sobre outras forças e aglomerados de planos, acrescentou Sun-An. Eu entendo, respondeu Lizzie sem hesitar. Ela estava bem ciente da importância da informação. O multiverso era vasto, e não apenas as organizações bruxas, mas também várias outras forças raciais tinham relações intrincadas e complexas, o suficiente para fazer qualquer um girar a cabeça. Se essas relações não fossem compreendidas, havia um alto risco de conflito acidental com outras forças no futuro. Embora ela tivesse familiaridade com muitas forças durante a Sociedade da Queda Estelar, as informações se tornaram obsoletas após 2000 anos do selamento do continente da Luz Estelar. Ela precisava reunir as informações mais recentes. Quanto a como obtê-las, o mago viajante Tanner, que estava preso no continente Luz Estelar, e Omnitopia eram, sem dúvida, excelentes fontes de informação. Os fundadores de Omnitopia eram um grupo de magos viajantes, então ela poderia encontrar mercadores de informações em Omnitopia através de Tanner. Depois de confiar esses assuntos a Lizzie, Sun-An retornou ao último andar da Torre dos Magos. Tornando-se com sucesso uma organização afiliada ao Códice da Sabedoria, ele sentiu um grande peso ser tirado de seus ombros. Os preparativos que a Aliança Estelar havia feito ao longo de centenas de anos finalmente deram frutos. No entanto, ainda não era hora de relaxar completamente. Desta vez, eles haviam infligido uma perda significativa ao trono obsidiano. Não havia dúvida de que o outro lado não a deixaria escapar facilmente. Mesmo com a proteção do Códice da Sabedoria, não havia garantia de segurança completa.
A melhor maneira de se proteger era fortalecer o próprio poder. Se a Aliança Estelar se tornasse forte o suficiente para rivalizar ou mesmo superar o Trono Obsidiano, então este seria o único a se preocupar. Agora não é hora de ser complacente. Apenas um candidato ao posto de Mago do Manto Real do Trono Obsidiano atacou desta vez. Acima disso, estão os Magos do Manto Real, os Magos da Coroa e os Três Tronos. Comparado a esses seres, Ewin é apenas uma formiga um pouco mais forte. Embora tenha dito isso, Sunan não estava muito preocupado. Grandes forças como o Trono Obsidiano concentrariam seus esforços no Reino da Verdade ou na conquista de novos aglomerados de planos. Não dariam muita atenção ao continente Luz Estelar, que ainda era um território pequeno. Pelo menos a curto prazo, havia pouca necessidade de se preocupar com retaliações do Trono Obsidiano. O próximo passo é aprimorar minha força e avançar rapidamente para o posto de Mago Espiritual Verdadeiro, enquanto fortalecia a Aliança Estelar. Esses dois objetivos eram complementares. Lembro-me de que, após o ano 2000 do calendário Luz Estelar, vários eventos importantes ocorreram no multiverso. Talvez eu possa tirar vantagem deles. Sunan lembrou que havia 3 eventos significativos que se destacaram em sua memória. O primeiro foi a Guerra Civil no Mundo Bruxo. A facção da Lei, liderada pela Aliança Azul Profundo, o Códice da Sabedoria e a Torre do Sino do Espírito Estelar, entrou em conflito com a facção do Mal, liderada pelo Trono Obsidiano, a Selva da Linhagem e os Espíritos Selvagens. Essa guerra afetou dezenas de milhares de planos. Mesmo na longa história do multiverso, um conflito em tão grande escala era raro. Algumas divindades se aproveitaram da situação, exacerbando o caos. O segundo grande evento estava relacionado às divindades, uma emboscada coordenada por magos contra uma divindade. O alvo da emboscada era a Rainha Aranha, que Sunan havia encontrado 2 vezes. O motivo da emboscada foi que a Rainha Aranha foi ferida em uma batalha com outras divindades. Alguns magos obtiveram essa informação e decidiram atacar, na esperança de matar uma divindade no processo. No entanto, o resultado foi a aniquilação completa dos magos. Muitos especularam posteriormente que se tratava de uma armadilha preparada pela Rainha Aranha, conhecida por sua astúcia e malevolência em todo o multiverso. Sunan achou que talvez valesse a pena ficar de olho nesse evento, pois ele talvez pudesse desempenhar o papel de um oportunista oculto. O terceiro evento envolveu a raça dos insetos ancestrais. Os insetos ancestrais vieram do aglomerado dos planos dos insetos ancestrais e eram altamente agressivos e destrutivos, frequentemente invadindo outros planos e trazendo morte e destruição. No entanto, eles geralmente só causavam estragos em planos isolados, em regiões remotas do multiverso, de modo que nem magos nem divindades lhes davam muita atenção. Isso mudou quando os insetos ancestrais repentinamente começaram a atacar muitos planos, incluindo aqueles controlados por magos e divindades, levando a uma repressão conjunta. Quanto ao resultado final, Sunan não tinha informações, pois já havia transmigrado antes disso. A guerra civil entre magos parece ter ocorrido por volta do ano 2600 do calendário da Luz Estelar, e a emboscada da Rainha Aranha ocorreu depois de 3500. As datas exatas, Sunan balançou a cabeça. Ele só ouvira esses eventos como anedotas e não prestara atenção às datas específicas, então só conseguia se lembrar da cronologia geral. Deixa pra lá, vou ficar de olho nas coisas conforme elas acontecem. Independentemente dos insetos ancestrais, a guerra civil entre magos e a emboscada da Rainha Aranha foram 2 eventos importantes que, se bem aproveitados, poderiam acelerar enormemente o desenvolvimento da Aliança Estelar. Especialmente a guerra civil, dada sua escala, seria impossível para Sunan permanecer neutro. A Aliança Estelar seria inevitavelmente arrastada para o conflito. Em vez de correr de última hora, era melhor se preparar com antecedência e transformar a crise em uma oportunidade. Estabelecerei uma pequena meta para mim. Primeiro, liderar a Aliança Estelar para conquistar um aglomerado de planos e nos tornarmos uma grande força mágica.
Quando conseguirmos isso, mesmo que deixemos o Códice da Sabedoria, teremos a força para enfrentar o trono obsidiano. Com sua meta futura definida, Sunan se sentiu mais tranquilo e voltou seus pensamentos para o cultivo. Após avançar para o nível de mago de terceiro grau, ele absorveu imediatamente toda a energia divina acumulada. No entanto, devido ao curto período entre sua cristalização de segundo grau e o avanço para o nível de terceiro grau, os núcleos elementais acumulados foram mínimos, então houve pouca mudança em sua condensação mental. A condensação mental dos magos de terceiro grau melhorou em um ritmo extremamente lento. Mesmo com os 3 bônus de poções de sexto grau, reservas elementais supergrandes e energia divina, a velocidade de cultivo ainda não era ideal. Após cultivar por mais de 2 meses, sua condensação mental aumentou apenas 0,01%. Com energia divina suficiente, posso comprar pó elemental do Códice da Sabedoria e absorver a quantidade máxima diariamente, o que deve acelerar significativamente meu cultivo. Sunan estimou aproximadamente que, com bastante energia divina, levaria de 200 a 300 anos para chegar ao estágio de liquidação de terceiro grau. Depois disso, se tudo corresse bem, levaria mais 400 a 500 anos para atingir o estágio de cristalização de terceiro grau. Então, ele poderia começar a compreender o poder das leis. Se tudo corresse bem, ele poderia avançar para o nível de mago espiritual verdadeiro antes da emboscada da Rainha Aranha. Como mago espiritual verdadeiro, seu envolvimento na operação de extermínio de deuses seria muito mais garantido. Além disso, preciso sintetizar e aprimorar meus artefatos mágicos e continuar aprendendo magias do quinto círculo. Na realidade, no terceiro nível, as magias não aumentavam significativamente o poder de combate de um mago. Magos de terceiro nível dependiam principalmente de suas habilidades inatas e artefatos mágicos em batalha. Ao atingirem o nível de mago espiritual verdadeiro, o papel das magias tornou-se ainda mais insignificante. A chave para a força residia no poder das leis. No entanto, Sunan não planejava abandonar o aprendizado de magias. Em sua opinião, o maior valor das magias não estava em aumentar o poder de combate, mas em sua aplicabilidade em situações especiais. Um mago verdadeiramente poderoso deve ser versátil, sem fraquezas. Independentemente da situação que encontre, deve ter uma maneira de resolvê-la, em vez de ser um bruto que só sabe lutar. As magias frequentemente desempenhavam papéis inesperados em muitas situações. Por exemplo, diante de uma barreira inquebrável, era possível conjurar dissipar barreira. Para invocar criaturas extraplanares, era possível conjurar juramento planar menor. Para teletransporte de longa distância por centenas de quilômetros, era possível conjurar teletransporte. Para monitorar remotamente uma área ou alvo, era possível conjurar olho vidente. Havia até mesmo o filactério da alma para possuir outro ser. Os efeitos das magias eram variados, com ataque e defesa sendo apenas as categorias mais comuns. Havia muitos outros tipos especializados. Eles poderiam ser úteis em momentos críticos. Portanto, Sunan não planejava abandonar as magias. Aprender magias não era difícil para ele, muito mais fácil do que para outros magos. Dedicando um pouco de tempo a cada dia, ao longo dos anos, ele acumularia um número significativo de magias. Em seguida, preciso reservar um tempo para visitar o plano da Maré do Lobo. Sunan respirou fundo, sentou-se de pernas cruzadas ao lado da fonte elemental e começou a cultivar, extraindo um núcleo elemental. Capítulo 264. Flor purificadora da alma, cidade de todas as coisas. Ai! Uivos ecoaram pela natureza desolada. Inúmeros pares de olhos vermelhos sangue encaravam atentamente as figuras no céu, ansiosos para atacar, mas incapazes de voar, deixando-os a olhar com desejo do chão. Esses lobos negros não parecem diferentes de criaturas comuns. Nunca imaginei que fossem séries de energia formados espontaneamente. O covil é realmente uma existência maravilhosa. Shima olhou para a densa matilha de lobos com interesse. Corey, inexpressivo, disse: se estiver interessado, pode capturar alguns e estudá-los mais tarde.
Por enquanto, concentre-se em encontrar o covil. Shi-Man sorriu, sem se ofender, pois já estava acostumado à personalidade de Corey há muito tempo. Não precisa ser tão sério. Os corvos de olhos vermelhos já foram soltos. Se encontrarem alguma coisa, saberemos imediatamente. Não muito tempo atrás, a Aliança Estelar lançou uma missão para encontrar o covil do Vale do Crepúsculo. Considerando que o plano da Maré do Lobo ainda poderia ter lobos do crepúsculo, a missão era restrita apenas a magos. Shi-Man e Corey assumiram essa missão e chegaram ao plano da Maré do Lobo. Para melhorar a eficiência da busca, eles também trouxeram um grupo de corvos de olhos vermelhos. A visão excepcional de longa distância dos corvos de olhos vermelhos lhes dava uma vantagem natural na busca, especialmente as versões modificadas da Aliança Estelar, que eram ainda mais capazes do que suas contrapartes comuns. Em cada local, eles soltavam os corvos de olhos vermelhos para vasculhar um raio de 100 milhas. Se não encontrassem nada, eles seguiriam para a próxima área. O método parecia rudimentar, mas não havia outra maneira. Embora o plano da Maré do Lobo fosse menor que o continente Luz Estelar, ainda era um plano inteiro. A maioria de seus habitantes eram feras exóticas, incapazes de se comunicar ou fornecer informações. Todo o plano da Maré do Lobo estava em um estado primitivo, consistindo principalmente de florestas, campos, lagos e montanhas. A única presença externa eram os golems de argila deixados por Yoshi para minerar os veios minerais. Em tal situação, a única maneira de encontrar o covil era procurar aos poucos, usando um método mais simples e primitivo. Ainda há um grande número de lobos negros no plano da Maré do Lobo. Implantar um exército de golems atrairia ataques das matilhas, levando a batalhas. Caso contrário, espalhar o exército de golems tornaria a busca muito mais fácil. Shi-Man suspirou levemente. Inicialmente, ele havia pensado em seguir os rastros dos lobos negros para encontrar o covil, mas depois descobriu que os lobos negros estavam muito dispersos, tornando essa abordagem impraticável. Felizmente, quando o plano Maré do Lobo invadiu, a Aliança Estelar reagiu rapidamente, enviando uma grande força para interceptar os invasores. Caso contrário, se as alcateias tivessem se estabelecido e tido tempo suficiente para expandir o portal planar, a escala da invasão dos lobos teria sido várias vezes maior. Corey olhou para a inundação negra abaixo, fez uma pausa e disse: a rede do Olho da Estrela e a rede de teletransporte foram estabelecidas para esse propósito. O professor realmente teve visão, disse Shi-Man com admiração, mudando de assunto repentinamente. Falando nisso, Lord Queda Estelar está coletando materiais para remodelar seu corpo. Arthur deve ser capaz de recuperar sua forma humana em breve. Ao mencionar Arthur, a expressão fria e dura de Corey suavizou-se ligeiramente. Arthur era um de seus poucos amigos próximos. Remodelar um corpo não é difícil. A chave são os materiais. Muitos materiais raros são difíceis de obter. O Códice da Sabedoria deve ter todos os materiais, visto que eles possuem os recursos mais abrangentes entre todas as facções de magos. Não necessariamente. O Códice da Sabedoria só disponibiliza parte de seus recursos para organizações afiliadas. Muitos materiais raros estão disponíveis apenas para membros internos, trocados por pontos de contribuição, assim como nossa Aliança Estelar. Shi-Man olhou para o amigo surpreso e curioso. Como você sabe disso? Corey disse calmamente. Tanner me contou. Você ainda mantém contato com ele? Shi-Man estava genuinamente surpreso. Não se lembrava de Corey como alguém que gostasse de socializar. Tenho algum interesse em informações de outros planos, então troquei alguns recursos por informações com ele. Entendo. Shi-Man entendeu. Corey não havia mudado. Ele ainda era um pragmático. Quando estava prestes a falar, sua expressão mudou repentinamente. Ao mesmo tempo, o olhar de Corey também mudou. Os dois trocaram um olhar e, simultaneamente, decolaram, voando rapidamente em direção ao noroeste. Momentos antes, eles sentiram a força vital de um corvo de olhos vermelhos desaparecer.
No plano da maré do lobo, não havia muitas criaturas voadoras capazes de matar um corvo de olhos vermelhos, e uma delas era o lobo do crepúsculo. Ao contrário dos lobos negros comuns, os lobos do crepúsculo eram extremamente raros e raramente se afastavam de seu covil. Encontrar um lobo do crepúsculo quase certamente indicaria a localização do covil. Voando a toda velocidade, os dois alcançaram rapidamente o local onde a força vital do corvo de olhos vermelhos havia desaparecido. A mais de 1000 metros de distância, avistaram um lobo enorme com corpo negro, olhos vermelhos, sangue e presas. É o presa de sangue. O rosto de Shiman se iluminou. Parece que o Vale do Crepúsculo está por perto. Depois de tantos dias de busca, eles finalmente encontraram algo. Até os olhos de Corre demonstraram um brilho de alegria. Ai! Ao avistar Shiman e Corre, presa sangrenta não fugiu, mas rugiu e investiu contra eles. Ao ver isso, Shiman não ficou alarmado, mas sim encantado. O comportamento de presa sangrenta confirmou sua suspeita. O covil estava de fato próximo. Como lobos do crepúsculo, presa sangrenta e garra cinzenta eram combatentes físicos, não tão poderosos quanto os naturalistas comovente da névoa e sombra da noite. Shiman e Corre não tiveram medo e enfrentaram o ataque calmamente. Em poucos minutos, os dois se uniram para derrotar presa sangrenta. Eles então começaram a vasculhar a área ao redor e rapidamente encontraram seu alvo. O covil conhecido como Vale do Crepúsculo não era um vale, mas uma caverna no fundo de um vale. A entrada escura da caverna lembrava a boca de uma fera pronta para devorar. Do lado de fora, era possível sentir claramente as partículas de energia lá dentro. Shiman e Corre esperaram pacientemente. De fato, um grupo de lobos negros emergiu da caverna. Os jovens lobos, com menos de meio metro de comprimento e cobertos de muco, rapidamente cresceram até o tamanho de uma carruagem ao emergirem, com o muco secando rapidamente. Os lobos negros logo avistaram Shiman e Corre no céu e arreganharam os dentes, rosnando em advertência. Shiman e Corre não prestaram atenção, seus rostos se abrindo em sorrisos fracos. Parece que este é o lugar. Notifiquem a Aliança Estelar. Shiman pegou um cristal de comunicação e contatou o Cavaleiro Rúnico que guardava o portal planar, que retransmitiria a mensagem para a Aliança Estelar. Logo após o envio da mensagem, uma figura apareceu de repente no céu acima do vale. As expressões de Shiman e Corre tornaram-se solenes, e eles rapidamente se curvaram em respeito. Professor. Sunan assentiu levemente para os dois e então voltou sua atenção para a caverna. Ele imediatamente sentiu a densa concentração de partículas de energia lá dentro, superando em muito a área ao redor. É definitivamente o covil. Ele se virou para Shiman e Corre, sorrindo levemente. Muito bem. Vamos voltar e completar a missão. Sim, professor. Os dois se curvaram e partiram sem demora. Logo, Sunan estava sozinho no vale. Ele ignorou os lobos negros ao seu redor e usou um passo rápido para entrar na caverna. O interior do covil era bastante espaçoso. Estranhamente, o chão e as paredes eram de um rosa suave, semelhante ao interior de um órgão, coberto por padrões semelhantes a veias. De pé dentro da caverna, sentia-se como se tivesse entrado nas entranhas de uma fera. Sunan sentiu claramente a rejeição do covil. A pressão invisível tinha o poder de esmagar até mesmo um cavaleiro lendário do terceiro ou quarto anel. Sentindo o perigo, o covil começou a convocar a matilha de lobos. Os lobos negros lá fora uivaram e tentaram invadir, mas Sunan imediatamente ativou uma zona proibida absoluta, neutralizando a pressão invisível e bloqueando os lobos do lado de fora. Ao mesmo tempo, a pressão da zona proibida absoluta fez todo o covil tremer, e o chão e as paredes gemeram sob a pressão. Logo, a pressão invisível do covil se dissipou, e os padrões vermelhos sangue no chão e nas paredes desapareceram. Um lamento fraco e indistinto pareceu ecoar pelo ar, como se o covil implorasse por misericórdia a Sunan. Você já desenvolveu instintos semelhantes aos de uma fera, sabendo se submeter a um poder mais forte e evitar danos. Sunan ergueu uma sobrancelha e focou seu olhar na parte mais profunda do covil.
Lá, incrustada na parede interna, havia uma bola de carne vermelha escura, do tamanho de um humano, claramente distinta das paredes ao redor. Aproximando-se, Sunan colocou a mão sobre a bola de carne e penetrou sua energia mental nela. Um covil deste nível, como o Vale do Crepúsculo, não oferecia resistência contra um mago de terceiro nível. Foi por isso que se submeteu instintivamente ao poder de Sunan. Rapidamente, Sunan encontrou a marca da alma de Yushi e imediatamente a apagou, substituindo-a pela sua. No momento em que a marca da alma se formou, Sunan sentiu vagamente uma conexão misteriosa com o covil. Quando retirou a mão, um dente de lobo cristalino negro apareceu em sua palma. Esta era a ferramenta para controlar a matilha de lobos. Enquanto segurasse o cristal dente de lobo, ele poderia controlar todos os lobos nascidos do covil. Além disso, o cristal dente de lobo poderia ser dividido em subcristais de menor permissão para controlar parte da matilha de lobos. Sunan apertou o cristal dente de lobo em sua mão e, através dele, pôde sentir claramente a presença de todos os lobos negros. Com um único pensamento, ele poderia invocar todos os lobos negros para si. Com isso, não há nada no plano da Maré do Lobo que possa resistir ao avanço da Aliança Estelar. Além dos lobos negros, outras feras exóticas não representavam ameaça à Aliança Estelar. Contanto que os lobos negros não resistissem, a Aliança Estelar poderia facilmente dominar todo o plano da Maré do Lobo. Guardando o cristal de dente de lobo, Sunan olhou para a bola de carne negra na parede interna. Após assumir o controle do Vale do Crepúsculo, todas as informações sobre o covil surgiram em sua mente. Com a atual concentração de partículas de energia no plano da Maré do Lobo, o Vale do Crepúsculo poderia gerar 45 lobos negros por dia e um lobo do crepúsculo por ano. O limite era de 434.800 lobos negros e 285 lobos do crepúsculo. Este era o número máximo que o Vale do Crepúsculo podia controlar. Excedendo esse número, quaisquer lobos negros e lobos do crepúsculo adicionais se rebelariam contra o covil. No entanto, Sunan estava bastante satisfeito. Uma matilha de lobos com mais de 430 mil era equivalente a 3 grandes exércitos de golems, com 285 lobos do crepúsculo adicionais, cada um com força de combate de nível mago. Este era um reforço militar significativo para a Aliança Estelar. Através do covil, Sunan também descobriu o número atual de lobos. Aproximadamente 210 mil lobos negros. Devido à guerra anterior, o número de lobos negros havia diminuído drasticamente e todos os lobos do crepúsculo foram exterminados. O que havia eclodido recentemente também foi morto por Shima e Core. Lobos negros podem se recuperar até o limite em mais de uma década, mas lobos do crepúsculo, um por ano, levariam pelo menos 285 anos para atingir o limite. Deixando o covil, Sunan retornou ao continente Luz Estelar. Chegando à Torre do Mago da Luz Estelar, ele imediatamente encontrou Lise e entregou-lhe o cristal de dente de lobo. O Vale do Crepúsculo está seguro. Podemos avançar agora. Lise deu um leve sorriso. Estávamos nos preparando para isso. Como estão os preparativos para a mineração dos veios minerais? Os novos golems de argila e equipamentos de mineração ainda estão sendo preparados, mas podemos transferir alguns do nosso estoque existente, o que será suficiente para a fase inicial. Lise claramente tinha um plano e falou calmamente. A missão de inspecionar as linhas de força no plano da Maré do Lobo foi atribuída aos aprendizes de mago e deve ser concluída em breve. Poderemos então começar o projeto de abrir minas secundárias de pedras espirituais simultaneamente. Além disso, o ambiente no plano da Maré do Lobo é adequado para o estabelecimento de jardins de plantas mágicas. Planejo construir 200 grandes jardins de plantas mágicas para aumentar a produção de frutas sangue de dragão. Sunan ouviu pacientemente o relatório de Lise e assentiu, satisfeito. Entregar essas tarefas a Lise foi de fato uma decisão sábia. Como estão os materiais para remodelar o corpo? Lise balançou a cabeça. Os outros materiais estão ótimos. Já coletamos a maioria.
A única coisa que falta é a flor purificadora da alma, que nem está na lista de trocas do Códice da Sabedoria. Sunan arqueou uma sobrancelha. A flor purificadora da alma podia purificar a alma, reduzindo sua rejeição ao novo corpo e aumentando significativamente a taxa de sucesso na remodelação do corpo. Era o material mais crucial. Embora a flor purificadora da alma fosse valiosa, o Códice da Sabedoria certamente a possuía, mas provavelmente estava disponível apenas para membros internos. Após um momento de reflexão, Sunan disse: podemos negociar com Cyril. Se oferecermos um preço justo, ele ficará feliz em nos ajudar a adquirir a flor purificadora da alma. Tenho uma ideia melhor, disse Lise. Podemos não encontrar a flor purificadora da alma em nenhum outro lugar, mas com certeza a encontraremos na cidade de todas as coisas. A cidade de todas as coisas? A expressão de Sunan mudou. A cidade de todas as coisas era um lugar onde se reuniam um grande número de magos, uma mistura de origens diversas. Era também a maior plataforma de comércio neutra do multiverso, onde se podiam encontrar muitos recursos preciosos não disponíveis em nenhum outro lugar. De fato, a flor purificadora da alma podia ser encontrada lá. Sem muita hesitação, Sunan concordou rapidamente com a sugestão de Lise. Afinal, confiar em Cyril significaria incorrer em um favor, e era melhor resolver o problema por conta própria. Capítulo 265 A criação da guerra, Lord Sunan. Na sala de recepção, Tana curvou-se respeitosamente a Sunan. Não há necessidade de formalidades, por favor, sente-se. Sunan gesticulou para o sofá à sua frente. Tana obedeceu, sentando-se e observando Sunan sutilmente, com um suspiro de admiração percorrendo sua mente. Quando a Aliança Estelar e o Trono Negro entraram em guerra, ele ainda era um hóspede no continente Luz Estelar. Por acaso, ele havia testemunhado todo o conflito, o que o deixou profundamente impressionado. Ele não sabia de antemão sobre o ataque do Trono Negro ao continente Luz Estelar. Portanto, quando descobriu que Oshi estava liderando o plano da Maré do Lobo e 5 torres de magos em uma invasão, secretamente sentiu pena da Aliança Estelar. Em sua opinião, não tinha sido fácil para a Aliança Estelar se desenvolver a tal ponto, mas agora eles estavam diante do notório Trono Negro do Multiverso, o que poderia muito bem significar sua destruição completa. No entanto, os acontecimentos subsequentes o deixaram completamente atônito. A frota de naves mágicas voadoras, dragões e torres de magos de médio porte, o poder demonstrado pela Aliança Estelar superou em muito suas expectativas. Do início ao fim, a Aliança Estelar manteve a vantagem. No final, foram as forças do Trono Negro que recuaram, derrotadas. O mago líder foi forçado a abandonar as 5 torres de magos e fugir em desgraça. Sunan chegou a persegui-los. Embora não tenha testemunhado os acontecimentos subsequentes em primeira mão, a ousada atitude da Aliança Estelar de entrar abertamente no plano inimigo sugeria que aqueles magos do Trono Negro provavelmente haviam encontrado um destino sombrio. Tana realmente não esperava que a Aliança Estelar vencesse, mesmo com o Trono Negro posicionando 5 torres de magos e um plano inteiro. Só então percebeu que havia subestimado grosseiramente a Aliança Estelar. Como resultado, diante de Sunan novamente, seu respeito e admiração só aumentaram. Lord Sunan, para que precisa de mim? Depois de se sentar, Tana perguntou com certa apreensão. Sunan sorriu e disse: eu não diria precisó, mas tenho um favor a pedir. Claro, será compensado. Tana suspirou secretamente de alívio, seu rosto se abrindo num sorriso. Meu senhor, por favor, ordene. Se eu puder ajudar em alguma coisa, não recusarei. Você conhece a cidade de todas as coisas? A cidade de todas as coisas? Sim, bastante familiar. Sempre descanso lá por um tempo depois de retornar da exploração de planos. De certa forma, a cidade de todas as coisas é um ponto de passagem e um lugar de descanso para nós, magos viajantes. Perfeito, disse Sunan com um sorriso fraco. Pretendo visitar a cidade de todas as coisas. Você poderia ser meu guia. Tana ficou um pouco surpreso, sem esperar que Sunan lhe pedisse isso.
No entanto, ele se recuperou rapidamente e concordou sem hesitar. Sem problemas, seria uma honra ajudar o Lord Sunan. Estes podem ser considerados seu adiantamento. Sunan assinou com a mão, e 5 frascos de poções de síntese flutuaram à frente de Tana. O sorriso de Tana tornou-se mais genuíno. Obrigada, meu Lorde. Servir como guia e receber 5 frascos de poções de síntese em troca. Este acordo era simplesmente bom demais para ser verdade. Depois que Tana saiu, Lizzie emergiu dos fundos. Por que você pensou em pedir a Tana para ser sua guia? Sunan deu um sorriso ambíguo. Um mago de primeira classe que pode explorar o reino das sombras e escapar do inseto gigante da sombra noturna deve ter algumas habilidades. A maioria desses magos viajantes tem alguma conexão com a cidade de todas as coisas, tornando a escolha certa como guia. Em sua vida passada, Sunan visitara a cidade de todas as coisas apenas algumas vezes, então podia dizer que conhecia o lugar de alguma forma, mas não excessivamente. Desta vez, além de comprar a flor purificadora da alma, ele também pretendia explorar a fundo esta famosa cidade neutra. Ter um guia experiente seria o ideal. Lizzie ponderou por um momento e então se calou. Venha comigo quando eu for, disse Sunan de repente. Lizzie ficou surpresa. Duvido que seja conveniente para mim no meu estado atual, certo? Assim que encontrarmos a flor purificadora da alma, posso remodelar seu corpo imediatamente. Lizzie ficou imediatamente intrigada. Após um momento de hesitação, ela finalmente concordou. Depois de acertar os detalhes da viagem à cidade de todas as coisas, Sunan retornou ao último andar da Torre dos Magos. O ninho no Vale do Crepúsculo já estava garantido, e os assuntos no plano da Maré do Lobo não exigiam mais sua atenção. Ele podia deixá-los para Lizzie cuidar. Agora, podia se concentrar em suas próprias tarefas. Naturalmente, cultivar, aprender magias e aprimorar seus equipamentos de mago estavam no topo de sua lista. No entanto, havia muitas outras tarefas que exigiam sua atenção pessoal. Por exemplo, consertar as torres de mago. A restauração das 4 pequenas torres de mago capturadas do Trono Negro já havia sido atribuída a outros magos. No entanto, os magos da Aliança Estelar eram novatos nisso e ainda não estavam familiarizados com o processo, então a restauração completa levaria algum tempo. A restauração da Torre de Mago de médio porte era ainda mais desafiadora e exigia o envolvimento pessoal de Sunan. Além disso, a Torre do Mago da Luz Estelar precisava de mais atualizações. Lizzie já havia adquirido os projetos dos canhões de plasma e de pulso do Códice da Sabedoria. O próximo passo era fabricá-los, aprimorá-los por meio de síntese e instalá-los na Torre do Mago da Luz Estelar para aumentar seu poder de fogo de longo alcance. Os projetos do Golem de Aço das Sombras e do Golem Adamantino também haviam sido adquiridos. Eram construções genuínas de nível mago, especialmente o Golem Adamantino, que possuía capacidades de combate comparáveis às de um mago de vaporização de segundo nível. Sunan planejava aprimorar e modificar essas construções em seus projetos originais e, em seguida, adicioná-las ao exército de golems da Torre do Mago da Luz Estelar para fortalecer seu poder de combate. Outras áreas também precisavam de melhorias e aprimoramentos. Com o Códice da Sabedoria como canal de troca, Sunan estava confiante de que poderia rapidamente transformar a Torre do Mago da Luz Estelar em uma torre de grande porte. A última tarefa era pesquisar a fortaleza de guerra. Na guerra anterior, naves mágicas voadoras demonstraram capacidades de combate impressionantes, tornando-as adequadas para lidar com grandes grupos de criaturas como a Alcateia do Lobo Negro ou exércitos de golems convencionais. No entanto, eram menos eficazes contra torres de magos. Mesmo uma pequena torre de magos tinha capacidades de combate muito superiores às de uma nave mágica voadora. Naves mágicas voadoras frequentemente dependiam de números e sacrifícios absolutos para combater torres de magos. Na batalha anterior, quase 60% das naves mágicas voadoras foram destruídas, mas elas não conseguiram derrubar nem mesmo uma única torre mágica pequena.
Se Sunan não tivesse aparecido com a Torre de Magos da Luz Estelar, as 8 frotas voadoras provavelmente teriam sido completamente aniquiladas sem sequer conseguir destruir uma pequena torre mágica. Na melhor das hipóteses, elas poderiam ter drenado a energia de 5 torres mágicas e reduzido a durabilidade dos campos de energia protetores da fechadura mística. Portanto, era imperativo desenvolver uma construção de guerra mais poderosa do que as naves mágicas voadoras. De fato, outras facções mágicas já haviam criado construções de guerra semelhantes. Por exemplo, o Bastião Móvel da Aliança Azul Profundo, o Pico Caçador de Deuses da Torre do Sino da Luz Estelar e o Caçador de Ossos do Trono Negro. Essas construções de guerra eram segredos bem guardados de suas respectivas facções mágicas, e pessoas de fora não conseguiam obter projetos detalhados. No entanto, Sunan tinha um certo nível de conhecimento sobre essas construções de guerra. Apoiado em seus antecessores, ele estava confiante em desenvolver uma construção de guerra única para a Aliança Estelar.